logo darei também informação às pessoas que efetivamente estão inscritas e algumas que receberam convite também já manifestaram o seu interesse e a sua intenção de continuar. Então queria vos dizer isso também, por favor, caso aconteça alguma destas situações, vocês já sabem que todos os dias aparecem dezenas de páginas falsas em meu nome. É muito fácil, aliás, outro dia até me apareceu a mim própria, nas sugestões de amizade, uma página falsa minha. Uma página falsa que eu tinha bloqueado, dias antes, porque de vez em quando eu lembro-me de ver e cada vez que eu vou ver tenho 20 e tal páginas para denunciar e bloquear. Tu podes estar sossegado? Podes, se faz favor. Eu estou a ver se converso com as pessoas. Não adianta. Pronto, agora tenho aqui um gato metido. O que é que eu hei de fazer? Então, meus amores, vá, sai lá, vá. Não sejas reguila que eu agora... E não me venhas arranhar. Que isto com estes com os vestidos de verão... Não adianta. Pronto. Então, isto para vos dizer que vocês já estão... Eu já partilhei isto muitas vezes convosco. Sempre que receberem qualquer pedido de amizade em meu nome, sempre que receberem mensagens no Messenger em meu nome, mas por escritas, ou convites para grupos, a não ser que já me tenham mandado mensagem e eu tenha respondido por áudio e então nem sequer vos envio o convite, eu costumo enviar o link do grupo para vocês pedirem para aderir. É completamente diferente. Toda e qualquer ação que seja feita das formas que eu referi, enviarem-vos pedidos de amizade, mandarem-vos mensagens pelo Messenger, mesmo no Instagram, porque também sei que também já criaram páginas falsas em meu nome no próprio Instagram e agora só falta começarem noutras plataformas. Gratidão, Misé, um coração enorme. Boa noite a todos vós que vocês estão a comentar e eu não estava a responder. Já sabem que sempre que receberem mensagens desse tipo ou contactos desse tipo, não sou eu. Por isso, por favor, não aceitem. Vocês sabem, se me acompanham há anos, sabem que eu respeito muito o vosso espaço pessoal. E respeitar o vosso espaço pessoal implica que eu não vos encho o Messenger de mensagens minhas. Eu não fiz isso antes, não faço isso agora. Tal como eu não faço publicidade. De vez em quando eu partilho as coisas que vou criando, mas partilho na minha página, não vos mando para o Messenger. Porque isso é respeitar o espaço pessoal do outro. Ok? E eu não tenho por hábito estar a forçar ou estar a fazer-me vista para vocês escolherem fazer alguma coisa comigo. Quando vocês sentem ou quando o divino sente, e efetivamente esta situação também fez que determinadas pessoas acabassem por sentir que afinal querem estar presentes, e está tudo certo. Eu sou muito grata ao divino também por isso, porque tudo tem sempre um propósito divino maior. Mas também é um propósito divino maior vocês perceberem que há determinadas atitudes que eu não tenho habitualmente, porque não é a minha forma de ser, não é a minha forma de estar, ok, meus anjos? Por isso eu volto a pedir a quem está no grupo e não tenciona fazer a formação e não tenciona respeitar o valor da energia de troca, por favor, saia. Ok? Eu já comecei a retirar algumas pessoas, mas efetivamente é algo que eu tenho que fazer com muita atenção para não estar a retirar as pessoas que efetivamente lá querem estar. E vocês podem me assistir nisso, certo? Eu confio em vós e confio na vossa integridade e confio na vossa honestidade e que vocês sabem efetivamente onde é que querem estar sossegado. Onde é que querem estar e onde é que não vos faz sentido estar, ok? Outro assunto que eu queria falar convosco hoje.
ao que eu sinto falar convosco hoje. Só hoje recusaste 2 pedidos, Misé. Pois, e é isso que dá uma sensação que mesmo quando eu vos tiro, o Facebook vai continuar a enviar. Por isso eu vou resolver o assunto de outra forma. E houve pessoas que eu já retirei mesmo do grupo, e ao retirar, bani do grupo. O que é que significa banir do grupo? Significa que a pessoa mesmo queira voltar a aderir, não adere. Não é que vocês tenham feito algum mal, mas efetivamente há o risco de estarem sempre a receber convites, e isso não é... Estás sossegado, queres estar aqui, estás deitado, está bem? Ouviste? Eu sei que tu queres é festas. Então, meus amores, mas hoje havia outro assunto que eu gostaria de falar convosco. Eu no outro dia deixei também a minha partilha sobre o que foi a minha experiência de viver a guerra. A partilha que eu deixei foi muito breve, eu podia ter referido muito mais coisas, não interessa. Foi o que foi o suficiente. E se há uma coisa que eu não vou procurar, que não é a minha praia, não é a minha energia, que não é minimamente a minha energia, tem a ver com a política. Eu não sou uma pessoa dada a esses assuntos, e percebo que hoje em dia há muitas agendas a decorrer. Aliás, posso-vos dizer que ontem vi uma publicação do Hans Zimmer, e quem sabe o Hans Zimmer é um músico absolutamente extraordinário, ele está nos Estados Unidos, e pelos vistos ele participa muito nas manifestações nas manifestações pacíficas que estão a decorrer nos Estados Unidos. E ele deixou um aviso na página dele, que algumas pessoas estão a publicar, pessoas que eu sigo, uma delas, uma moça que já agora vou partilhar isso convosco, que há uns anos tinha 7 doenças autoimunes, ou seja, estava sempre hospitalizada, estava sempre entubada por todos os lados, num estado de saúde deplorável, mais morta do que viva, até que decidiu fazer uma alteração completamente drástica, largar as medicações e passar a ingerir só alimentos crus, ok? Só frutas e vegetais de folha verde. Não são todos os legumes, são vegetais. E inclusivamente digo-vos, eles até fazem pão e tudo mais, o que nós chamaríamos pão, dessa forma, sem cozinhar os alimentos. Está quieta, que cá tu despes-me. Sem cozinhar os alimentos, porque efetivamente ela tem razão, quando nós cozinhamos os alimentos, a maior parte das propriedades dos alimentos perdem-se. E a verdade é que o testemunho dessa moça é incrível. Ela também é americana, mas o testemunho, ela não para. O testemunho dela é extraordinário, porque ela tinha 7 doenças autoimunes e hoje em dia tem 0. Está perfeitamente saudável. E foi através dela que eu vi essa publicação do Hans Zimmer. E o que é que tem essa publicação? E eu sinto que isto também já está a ocorrer no nosso país. E nós temos de estar atentos. Na América, vocês já perceberam que a própria polícia está a ser convidada a perseguir e a atirar sobre os próprios americanos, ou seja, a guerra está a ser criada no próprio povo. Isto já não tem a ver com o facto de ser imigrante, ou de ser daqui, ou de ser dali, basta ter uma opinião diferente e estás na mira. Pronto. E meus amores, isto quanto a mim, soa-me a ditadura, soa-me a desrespeito total e absoluto, para não entrar noutros termos políticos. E soa-me a nazismo. Não é por já não estarmos em 1939, não é? Não é por o Hitler já não estar neste plano,
que não há neonazis e que não há pessoas com tendências neonazis ou linhas de pensamento nazis. E o que é que o Hans Zimmer avisa? E eu estou a deixar também isto porque eu sinto que isto já começou a acontecer no nosso país. Que muitas vezes, quando as pessoas estão em manifestações pacíficas, vão grupos de agitadores para o meio deles a fingir que estão de acordo com a manifestação pacífica, com cartazes, com tudo, mas começam a gritar, começam a elevar a voz, começam a fazer zaragatas e escaramuças. E então o que é que o Hans Zimmer pede? Ou pedia na publicação, e que eu vos estou a pedir a vós. Aqueles que dentre nós, aqueles de vós que decidirem estar presentes em manifestações que sejam pacíficas, que tenham a intenção de trazer uma consciência sobre algo. Percebam que muitas vezes há pessoas infiltradas de outras tendências ideológicas para trazer confusão e para se fazerem passar por aqueles que estão exatamente infiltrados, para se fazerem passar por aqueles que estão com intenções pacíficas. Então o que é que acontece? O que é que o Hans Zimmer pede? Que sempre que estiverem numa manifestação pacífica e começar a haver escaramuças, todos aqueles que efetivamente têm a intenção pacífica imediatamente baixem os cartazes e sentem-se no chão em absoluto silêncio. Porque aí, quando houver a carga policial, só vai cair em cima daqueles que continuarem a querer armar escaramuça. É uma forma deles serem desmascarados, deles serem identificados. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu sinto que está a acontecer um pouco por todo o mundo. E esta é uma escolha que nós, como pessoas conscientes, que efetivamente temos uma opção pacífica e uma consciência de que somos todos um, que temos de ter. Há muitas tendências ideológicas, há muitas fações políticas, há muitos discursos. E eu, sinceramente, eu não alimento nenhum discurso. No outro dia, vocês sabem que eu partilhei a publicação que partilhei com o discurso que foi feito pela escritora Lídia Jorge no 10 de junho. Pelos vistos, eu não entendi aquela partilha como muitas pessoas entendem. Como eu já vos disse, eu vivi a guerra colonial. Quando regressámos, foi tudo menos fácil, ok? Foram anos e anos de perseguição e de maus tratos. Eu não vos falei sequer o que é que o meu pai passou quando começou a trabalhar numa empresa como a Nestlé, porque efetivamente as pessoas não aceitavam que alguém que tinha vindo, que não era da terra, porque nós fomos parar a uma terrinha pequenina que não era da terra, tivesse uma posição de chefia. Ele tinha essa posição de chefia porque efetivamente ele tinha um currículo que sustentava a posição que ele tinha. Mas posso-vos dizer que chegaram a ocorrer atos criminosos na linha de montagem para incriminar o meu pai. E isto é grave, ok? Felizmente, ele sempre teve alguém que no momento certo lhe telefonava e dizia: Ventura da Fonseca, venha para cá, que algo muito grave está a passar. E ele chegava e percebia o que é que estavam a fazer. Okay? Posso-vos dizer só isto: chegaram a misturar vidros moídos, vidro partido, no meio do pó do café, dos frascos do mocambo, do café solúvel. Vidro partido no meio, para aquilo vir para o público e depois haver problemas. Vejam bem o grau de insanidade que muitas vezes as pessoas recaem quando alimentam questões
racistas extremas ou pensamentos nazis extremos. E nós temos que ter atenção a isto, porque neste momento há muitas pessoas que estão a passar por situações intensas nas suas vidas. Uma coisa é certa, passarmos por situações intensas nas nossas vidas só pode ser resolvido quando nós vamos para dentro de nós e percebemos de que forma nós não estamos em equilíbrio, de que forma nós temos crenças, pensamentos, dogmas, emoções que nos impedem de manifestar uma vida harmoniosa. Se nós estamos constantemente a ter situações complexas, é porque nós estamos a criar isso. É porque nós temos crenças que nos impedem de viver a vida de uma forma fluida. Logo, quando as pessoas têm estas situações e começam a culpar outros da sua situação, não estão a resolver. Mais uma vez, estão a pôr fora aquilo que só pode ser resolvido dentro. Ok? Só estão a pôr fora aquilo que só pode ser resolvido dentro. Eu sei que as rendas estão elevadíssimas. Eu sei. Mas não é porque o país estão a vir muitos imigrantes para o nosso país que as rendas estão elevadíssimas. Estão elevadíssimas porque os governos permitem esses valores e há famílias que para hoje em dia terem teto acabam por estar mais do que uma família na mesma casa a partilharem casas para conseguirem pagar as prestações. É porque também os juros dispararam. Isso não tem nada a ver com os imigrantes. Isto tem a ver com as agendas políticas. E agora até temos uma União Europeia a querer controlar a forma como nós usamos o dinheiro e a querer acabar com o dinheiro físico. O controlo vai muito além daquilo que vos possa passar pela ideia. E nós muitas vezes, focados nas nossas dores pessoais, temos que arranjar um culpado. Porque é fácil querer arranjar um culpado. Agora uma coisa vos digo, e também há muitos terapeutas que falam em culpados. Um terapeuta que vos fale que há um culpado disto, daquilo ou daquilo outro, não é um terapeuta que vos está a assistir. Porque uma pessoa que tem uma consciência pentadimensional ou superior sabe que a culpa é uma emoção extremamente densa e que ninguém pode ser culpado de nada. E todos nós devemos ser responsabilizados da nossa própria vida. Porque a vida, como eu a tenho, como eu a vivo, é da minha responsabilidade. Tudo aquilo que eu vivi, mesmo em criança, que me feriu, também foi da minha responsabilidade. Porque eu escolhi a família em que escolhi nascer. Porque eu escolhi as condições em que eu cresci. E eu sou muito grata a todas as minhas escolhas porque me trouxeram até onde eu estou hoje. Com a consciência que eu procuro manifestar a cada instante. Então, sempre que alguém, mesmo que seja um mestre de o que é que seja, vos vier falar de culpa e vier alimentar que este ou aquele ou aquele outro é o culpado da tua vida não correr como tu gostas, e não tem que ser o imigrado, ok? E não tem que ser o imigrado. É porque tu não estás a olhar para dentro de ti. Isto está-te a dizer que há culpa, está-te a mentir. E está a alimentar um padrão de dor. Ou seja, essa pessoa não está numa consciência mais elevada. Só está a usar-se da tua energia e a manter-te num registro de medo para continuar a sugar-te dinheiro. E isso não é propósito. E isso não é amor. E isso não é assistir. E ao nível dos governos, efetivamente, digam eles o que disserem, o objetivo de todos é o mesmo. É apanharem-se no poleiro e porem a mão em cima das massas. Porem a mão, controlarem, mandarem, porque o objetivo é só reconhecimentos, é só palmadinhas nas costas, é títulos. Porque a maior parte das pessoas ainda não perceberam que o propósito de vida divino ou estarmos em propósito não tem a ver com título nenhum.
tem a ver com integridade, tem a ver com coerência, tem a ver com amor. Então tenham muita atenção. Porque sim, há muitas pessoas insatisfeitas. Há muitas pessoas que estão a lidar com situações tremendas. Eu também lidei com situações tremendas e estão sempre a acontecer situações intensas na minha vida e na vida de todos nós. A minha diferença que eu vejo em mim de agora para alguns anos atrás é que eu agora, quando olho para as situações, procuro imediatamente ver a bênção que a situação me traz, em vez de querer arranjar um culpado para a situação. Eu há bocado disse-vos, o Facebook fez convites desenfreados. Fez, certo, vai-me dar aqui uma gestão. Sim, mas isto abre-me o caminho a fazer as coisas de outra forma. Eu ainda vou perceber qual. Amanhã, depois de assistir. Porque tudo tem um propósito. E mesmo sem eu querer, acabou por alertar pessoas que ainda não se tinham apercebido da formação e que se tencionam fazê-la. Por isso, há sempre aquilo que se costuma dizer, males que vêm por bem. Todas as situações têm bênçãos escondidas. E nós só nos permitimos ir além do registro que nos faz atrair essa situação quando passamos a reconhecer a bênção e não nos focamos na raiva de estarmos a passar no que estamos a passar, ou nos focamos nos ódios que criamos para com este ou para com aquele, ou na culpa que queremos apontar a quem quer que seja, ou na culpa que acabamos por apontar a nós próprios. Enquanto estivermos na culpa, enquanto acharmos que alguém é culpado de alguma coisa, nós estamos, mais uma vez, a querer pôr um penso rápido. Estamos mais uma vez a desresponsabilizar-nos. E somos nós que mais uma vez estamos a diminuir-nos. E depois, há muito quem diga, não me respeitam, não reconhecem o meu valor, eu trabalho que me farto, mas não reconhecem o meu valor, eu tirei cursos, fiz isto, aquilo e aquilo outro e não me pagam de acordo. Então, se tu não te respeitas à partida, não te responsabilizando pelos teus próprios processos, como é que os outros te podem reconhecer o teu valor? Não podem. Não podem reconhecer o teu valor. Tu não vais ter emprego, não vais progredir na vida, enquanto tu próprio não reconheceres o teu valor. E sabem uma coisa? Eu acho que eu agora vou começar a aprender com o CR7, que já tem 40 anos e ainda levanta troféus. Ele diz sempre, não é? O nosso Cristiano Ronaldo, e agora também não me vão dizer que eu estou a entrar em confusões de futebol, porque o Cristiano é o Cristiano e gostem dele, não gostem dele, é um jogador excepcional. Ok? E tirando as confusões todas que os mídia fazem à volta dele, que muito é mentira, mas eles têm que viver de alguém tão importante e tão famoso. Mas tirando isso tudo, não interessa. Ele tem uma frase que para muitos pode ser chocante. Eu sou o melhor. Mas é com essa consciência que ele saiu da sarjeta e efetivamente é o melhor. Então, nos últimos dias, desde Portugal, desde que ele levantou novamente a taça, que eu ando a dizer a mim mesma, Ana, tu tens que aprender com o Cristiano Ronaldo. Porque, efetivamente, de acordo com a minha forma de assistir, com as ferramentas que eu vos passo, que eu transmito, e com a pureza de intenção e a dádiva e o amor que eu coloco em cada vez que estou a assistir-vos, caramba, eu sou a melhor. Eu tenho que aprender a reconhecer-me profundamente como eu sou. Eu sou ou eu sou. E quando cada um de nós for capaz de olhar para si ao espelho e dizer, bolas, tu és o melhor. Ok? Quando nós formos capazes de fazer isso,
então a nossa vida vai agir de acordo e o universo vai poder trazer até nós, aquilo que está de acordo com a nossa vibração. Porque há uma coisa que a maior parte das pessoas ainda não percebeu. Deus, o divino, é amor infinito. É abundância infinita. É dádivas infinitas para todos. E não é só porque há má gestão de recursos que não temos todos aquilo que poderíamos ter. É porque andamos ainda a alimentar crenças, andamos ainda a querer nos desresponsabilizar das nossas vidas. Muitas pessoas se queixam que não têm abundância, mas ainda não foram olhar para as suas crenças. Ainda não foram olhar para a inveja que alimentam daquele que anda num carro melhor, ou tem uma casa assim assada, ou vai passar férias aqui, ali ou com outro, ou até tem um marido ou uma esposa que se veste assim assado e tem um estatuto assim assado. Enquanto tu tiveres inveja do outro, como é que tu podes ter na tua vida? As pessoas queixam-se que não têm abundância monetária. Mas cada vez que veem alguém bem apraltado, bem vestido, que não é conforme as regras, deitam abaixo. Não é? Sempre que veem alguém diferente, deitam abaixo. Se tu deitas abaixo o outro, que é uma expressão de ti mesmo, porque as pessoas também ainda não perceberam, ou nós ainda não percebemos, que qualquer um de vós é uma forma minha de ser. Vocês são eu sou vocês. Porque não existe outra coisa a não sermos todos um. E quando nós aparecemos como um outro, é a forma de Deus se conhecer a si próprio. Vamos cá ver se eu consigo explicar isto de uma forma muito simples. No princípio era o um. Era o uno, era o verbo. Certo? E entretanto surge o conceito do outro. O que é o conceito do outro? É o próprio Deus a ver-se a si mesmo. Então cada um de nós é Deus a ver-se a si mesmo. E se nós não estamos a ter uma vida de Deus, e eu ainda hei de lá chegar, se nós não estamos a ter uma vida de Deus, é porque ainda temos gatilhos que nos impedem de ter essa vida. É porque no fundo ainda não acreditamos. Ok? Se tu acreditas que as pessoas que têm abundância são pessoas egoístas, são pessoas oportunistas, são pessoas que fazem tudo para cortar as pernas dos outros, são pessoas que sobem à custa dos outros, são pessoas fúteis, são pessoas que só sabem usar maquiagem, cuidar da pele, fazer tratamentos estéticos, que eu isso não ligo nada disso aos tratamentos estéticos, mas está tudo certo. Só sabem fazer tretas, mas que lá dentro não têm nada. Se tu acreditas nisso, tu nunca vais ter abundância. Porque como é que o divino te pode dar uma coisa que tu não te queres tornar? Percebem? Quando nós criticamos outro, nós estamos a dar para o universo uma mensagem. Eu não quero isto para mim. Se eu critico, eu não estou a reconhecer aquela energia e não quero aquilo para mim. Então, se eu não quero aquilo para mim, eu não vou viver. Se eu critico quem tem abundância, eu não a vou ter. Percebem a linha de raciocínio? Percebem o quão importante é nós irmos às origens das nossas crenças? Quantas vezes vocês não ouviram em criança? Tem que se trabalhar de sol a sol. A vida é dura. A vida custa. A vida é difícil.
Só temos que viver para trabalhar. Prazer, diversão, nem pensar. Nós estamos cá para trabalhar, para amealhar, para fazer, para nos sacrificarmos, para redimirmos os pecadores. Ouvem ou não ouvem frases destas constantemente? Ou não ouviram na vossa infância? Quantas vezes eram crianças e queriam brincar e vinha alguém e dava-vos uma vergastada, ou uma palmada, ou uma chinelada, ou uma colher de pau, como eu tantas vezes levei, com colher de pau, com cinto dobrado, com tudo mais? Quantas vezes, cada vez que vocês queriam brincar, vinha alguém: vai, mas é trabalhar. Vai, mas é não sei quê. Como diz a Hermínia, nunca ninguém disse que era fácil. É fácil, sim. É fácil quando nós nos permitimos. É fácil quando nós reconhecemos que Deus é amor. É fácil quando nós reconhecemos que não há um Deus castigador. E eu continuo a assistir pessoas que continuam presas nas crenças da culpa, de que não pode haver prazer na vida, de que Deus castiga e que eu tenho este pensamento: Deus vai-me castigar. Não, meus amores, Deus não vos castiga nunca. Nós é que nos andamos constantemente a castigar a nós próprios. E se nós nos andamos a castigar e a criticar o outro, como é que nós podemos ser abundantes? Como é que nós podemos ser saudáveis? Como é que nós podemos ser felizes? Não temos como. Então vamos tirar de uma vez, por favor, a tónica dos imigrantes. Porque nós também somos imigrantes. O povo português é dos povos que está em todos os cantos do planeta. Nós somos isto. Nós sempre fomos aqueles que demos mundos ao mundo. E eu tenho, como eu já vos disse milhentas vezes, eu tenho um orgulho gigante de ser portuguesa. Um orgulho gigante de ser portuguesa. Não importa as atitudes que humanos tiveram contra mim, contra os meus pais, contra os retornados, não interessa as atitudes dos humanos. Há sempre pessoas que têm atitudes em dor para magoar o outro. O maior bully, aquele que mais mal faz ao outro, é o que se sente pior consigo próprio. É aquele que esqueceu o amor. Só quem esqueceu o amor é que pode magoar tanto o outro. Nós somos o país da luz. Somos a Lusitânia, a terra da luz. Ok? Já no outro dia vos disse, nós estamos no epicentro das linhas de lis, da consciência, da flor da vida. Se vocês juntarem os continentes todos e derem-lhe a forma da Pangeia, a Lusitânia está no meio. Por isso é a Lusitânia. E quando se criaram fronteiras, porque mais uma vez é o homem a querer separar, o que não é separável, porque ainda não perceberam que vivemos numa aldeia global. Os telemóveis que nós temos à nossa frente, as tablets, são coreanos, são japoneses, a roupa ou vem da China ou vem da Índia. O nosso alfabeto é latino, mas o sistema de numeração é árabe. A filosofia é grega. Os grandes fundamentos filosóficos vieram da Grécia. E podia continuar a enumerar. Olhem para as matrículas dos vossos carros. Vocês têm algum carro? Matrículas não, para as marcas. Vocês têm alguma marca portuguesa? Não. Há marcas que são feitas em Portugal, mas não têm um nome português. Têm uma chancela da marca. Ainda não percebemos todos que vivemos numa aldeia global.
nada destas guerrinhas interessam para nada. Porque enquanto andarmos com estas guerrinhas, vamos continuar de caçadeira, como faziam antigamente, na mão, a lutar por 1 centímetro de terreno. E eu só pergunto, vocês levam os terrenos, levam os centímetros de terreno para o outro lado? Levam as heranças para o outro lado? Ou deixam dores de cabeça para a descendência? Com as guerras das heranças e os terrenos, e eu tenho que amealhar para a minha descendência. Tens que amealhar o quê? Vives uma vida de sacrifício, é isso que estás a ensinar aos teus filhos. Se vives uma vida de sacrifício, é isso que lhes estás a ensinar. Como é que eles vão de vir a ser abundantes se eles estão a aprender uma vida de sacrifício contigo? Diz a Terapias Lumen, tem-de desconstruir essas crenças, pois o universo só vibra o que nós vibramos. Somos um reflexo. Nem é tanto sermos um reflexo, meu amor. É que a lei da atração, eu já no outro dia vos expliquei isto, deixei um reel, um TikTok com essa informação. Quando nos falaram sobre a lei da atração, não nos deram a informação toda. É muito interessante perceber o que é que deu àquele gato agora. Olha só, tu pões-me isso para o chão e eu arrepio-te os bigodes. Dobby, será que anda ali alguma mosca? Sai daí, anda cá. Pronto, que fala é que ele é super obediente. Está como eu digo, trabalho mas vivo, quando for nada levo. E é verdade, meus amores, nós não levamos nada. E quando andamos a lutar por deixar alguma coisa e com guerras na família, porque um tem que ter mais que o outro, estamos a deixar uma herança terrível à nossa descendência. Alguma vez algo que é conquistado na guerra pode dar um fruto positivo? Se tu gritares a uma árvore, se tratares mal uma árvore, se tratares mal uma semente, ela vai dar fruto ou vai dar flor? Se tu andas a guerrear por causa de bens, achas que aqueles que forem usufruir deles vão conseguir ser felizes? Se a tua sementeira foi envenenada? Está na hora de olharmos para dentro de nós e percebermos que esse modo de vida era um modo de vida completamente tridimensional. E nós já não estamos nesse registro. Então não é culpa de ninguém se a nossa vida não nos corre bem. É a responsabilidade das crenças que nós ainda estamos a alimentar. É o que nós ainda não quisemos olhar para dentro de nós. Estava-vos a dizer, eu já vou tentar ler o que vocês estão aqui a escrever, que eu não tenho estado a ler. A lei da atração, como eu disse no outro dia, ela não foi toda explicada. Porque nós estamos sempre a atrair, sim. Só que nós estamos sempre a atrair de acordo com a nossa matriz divina. E se nós somos Deus a ter a experiência de si mesmo, logo nós somos divinos. Por isso é que eu não gosto de usar o termo de espiritualidade. E vocês sabem que eu não uso esse termo, raramente uso esse termo. E que nós somos todos divinos humanos. Então, se nós somos todos divinos humanos, se nós somos Deus a ter a experiência de si mesmo, tudo aquilo que nós estamos a atrair é absolutamente divino. A toda a hora e a todo o instante. Só que como nós somos casmurros, teimosos, vistas curtas e cheios de crenças, e ainda achamos que não merecemos, que não temos valor próprio, que tudo tem que ser difícil e acreditamos em todas as desgraças. Basta isto, não precisamos de ir a mais. Estamos a fazer o quê? A pôr diques e mais diques, e mais diques, e mais diques. Ou então estamos a pôr pedregulhos sobre pedregulhos, sobre pedregulhos, entre nós
e aquilo que o divino tem para nos dar. É por isto que muitas se queixam que a lei da atração não funciona. Porque não é por tu fazeres um quadro da visão com o carro XPTO da Barbatana, com a casa de milionário, com as roupas da Gucci ou Ralph Lauren ou sei lá o quê, que eu não ligo puta marcas. Com isso tudo, tu vais viver essa vida. Sabes porquê? Porque tu podes ter o quadro da visão lindo, até podes encher uma parede. Mas se o teu interior estiver cheio de crenças, tu vais ficar sempre a olhar para o quadro e não vais viver. Aliás, tu também só vives para trabalhar porque achas que a vida é difícil. Porque é que tu há de ter um carro XPTO da Barbatana se não o vais usufruir? Porque é que tu há de ter uma casa extraordinária se isso ainda te vai dar mais trabalho? Como é que tu há de viajar se tu achas que tens que estar todos os dias, das tantas às tantas a trabalhar, é chegar a casa, fazer isto, aquilo e aquilo outro, e no dia seguinte, às vezes tarde e mal as horas, e no dia seguinte repetir tudo? Há de viajar porquê? Há de ter dinheiro para viajar como? Se tu não te permites parar. Percebem que isto não tem nada a ver com o divino, ou com o divino ser um reflexo de nós? Não, o divino mostra-nos o que nós somos. Só que nós somos casmurros e gostamos de ter palas à frente dos olhos. Aliás, nós pegamos no carapuço e metemos-lo todo até lá abaixo. Mas depois, em vez de olharmos para dentro de nós, quando chega a altura de percebermos que temos que começar a tirar o carapuço, não, deixa lá gritar com este e com aquele e com a outra, porque estão todos mal e eu é que estou bem. A culpa é de todos os que vêm. Mas quando éramos nós, e isso não me aconteceu, mas quando éramos nós a irmos trabalhar para outros países e nos davam, e ainda hoje acontece, nos dão aqueles empregos que mais ninguém quer, nós ficamos a achar que somos muito maltratados. Mas efetivamente é isso que acontece. Obviamente que há exceções. No outro dia também me apareceu uma notícia que obviamente eu fico chocada como ser humano. De saber que uma pessoa da etnia cigana matou um polícia à pancada, à tareia, e o tribunal, para conseguir que ele fosse a tribunal, teve que fazer um acordo com a etnia para ele ser levado a tribunal. Mas sabem uma coisa? Isso não tem nada a ver com as pessoas. Isso tem a ver com a política. Isso tem a ver com quem manda. Isso tem a ver com os jogos de poder. Porque há muitas pessoas de etnia cigana que têm uma integridade de ser absoluta. E nós queixamos muitas vezes das pessoas de etnia cigana, mas há muitas pessoas que enchem o Mel Arena e outras grandes salas para ouvi-los cantar. Quando é um artista já é tudo bem. Agora, se é alguém da etnia cigana, uma criança que anda na rua e ainda não é um artista, já é um problema. Vejam bem como nós somos preconceituosos. Então vamos uma vez por todas olhar para as nossas feridas e mudá-las desde dentro, ou vamos continuar a apontar o dedo cá para fora? Deixa cá ver o que é que vocês dizem. A Sanchi Guerreiro: a vida é fácil, a vida é amor, a vida é a abundância e a prosperidade do Criador. Olha que bela frase, Sanchi. Eu costumo dizer, eu sou um ímã de amor, abundância, saúde e prosperidade infinitas sob todas as formas e por todos os meios. Mas essa frase está maravilhosa. A vida é fácil, a vida é amor, a vida é a abundância e a prosperidade do Criador. E eu sou a expressão disso tudo. Lembrem-se de pôr. Eu sou a experiência de uma vida fácil. Eu sou a vivência do amor. Eu sou a vivência da abundância e da prosperidade do Criador. E aí sim estão a trazer para vocês mesmos. Cada vez que vocês afirmam com eu sou, vocês estão a trazer à vossa realidade. Estão a dar forma.
Espera aí, que estava aqui alguém a comentar, só que isto depois saltam os comentários. Querem ver? Agora, para conseguir ver, tenho que pôr os óculos. Agora vocês veem o reflexo. Tenho que pôr os óculos para conseguir ler. Hermínia Capitão, tive uns pais maravilhosos e nasci com asma. Tive a morte 5 vezes e Deus me deu a vida. Não foi fácil, já em bebê. Hoje tenho 53 anos e agradeço a Deus pelos caminhos. E sabes uma coisa, meu amor? Quando tu nasceste com asma, tu vieste alquimizar uma tristeza profunda que havia na tua linhagem. Por isso, mas tu escolheste vir alquimizar e passar por esse processo. Gratidão, meu anjo, por te teres permitido. Ok? E somos a expressão divina em ação, sim. Deixa cá ver se eu vejo outros comentários. Lá está isto. A saltar tudo. E quando saímos das crenças e do padrão, somos apontados como se estivéssemos a fazer algo errado. Aí realmente temos de ser muito conscientes, pois podemos ser julgados no fundo. E isso é uma forma de repressão. Raquel, não interessa, meu anjo. É uma forma de repressão, sim. Eu passei por isso. Quando eu antigamente ainda dava aulas e chegava à escola, no início, que as pessoas percebiam que eu tinha uma forma de pensar diferente. Como eu não me queixava, como eu não alimentava as coscovilhices, ninguém falava com a Ana. A Ana era posta de parte. A Ana era a bruxa, era a criticada. A Ana tinha todos os defeitos e mais alguns. Ainda como professora. Só que eu não me preocupei com isso. Porque isso é preocupar-me com a opinião do outro. E a opinião do outro é a opinião do outro. Certo? Então eu não me preocupei com isso. E fui aprendendo dia após dia a afirmar a minha maneira de ser. E chegou a uma altura, ok? Aliás, já partilhei isto convosco. Na última escola que estive lá 11 anos. No primeiro ano que eu cheguei e fui a única colocada efetivamente no meu grupo de ensino, que era o grupo português-francês, não havia mais ninguém colocado no grupo português-francês. As outras pessoas estavam todas, as mesmas que davam francês estavam colocadas no grupo português. Ou seja, como eu fui a única a ficar efetiva no grupo português-francês, deram-me o cargo de delegada de grupo. E eu, nesse ano, respeitei o cargo de delegada de grupo. No ano seguinte, ainda antes dos horários saírem, a Ana entrou pela sala da direção adentro e disse à diretora: entreguem o cargo de delegada de grupo à pessoa que antes de eu vir para cá já tinha esse cargo. Se assim o sentirem, ou então escolham a quem o entregar. Porque o único cargo que eu quero ter, eu era efetiva, é diretora de turma. Porque o meu assistir é para com os alunos. E esses cargos a mim não me dizem nada. Ficou tudo a olhar para mim como se eu fosse pirulazinhas da cabeça. Porque efetivamente anda sempre tudo a lutar por ter um cargo. E a Ana é a primeira a dizer que se lixem os cargos, porque não é por aí que eu vou. Deem-me turmas. E se eu tive muitas turmas? Eu cheguei a ter 10 turmas. Eu dizia, deem-me turmas. Entendem? E nos primeiros 2 anos, 3 anos naquela escola, havia pessoas que me criticavam abertamente, que gozavam comigo quando eu passava. Literalmente. E a Ana continuou tranquila no seu registro. Quando estava no computador, punha os meus fones, a ouvir a minha música, a fazer as minhas coisas, a fazer as minhas pesquisas. Sempre podia fazer, aliás, na altura já lia o Dr. Alberto Villoldo. Então aproveitava todos os bocadinhos para fazer as minhas pesquisas e andar a mergulhar mais dentro de mim. Já tinha descoberto o EFT,
porque eu sou terapeuta de tapping ou Emotional Freedom Techniques há 18 anos. Nem isso ainda se falava em Portugal. E já eu tinha a formação, tirei diretamente com o Awakenings Institute da Califórnia, com os pais do EFT, a doutora Jane e o Dr. Philip Montrose. Ninguém falava nisso. Mas obviamente a Ana era uma carta fora do baralho, porque a Ana não se queixava das coisas, a Ana não entrava em politiquices, a Ana sempre teve a opinião dela e quando tinha que expressar, expressava. Nas reuniões a Ana desconstruía uma data de coisas e muitas vezes tinha 10 professores contra mim e não era por isso que eu ia dizer que aquele aluno não prestava. Não é? Uma data de coisas. E posso dizer que ao fim de 3 anos, naquela escola, eu apresentei o projeto do Clube de Reiki e Meditação. Eu já partilhei isto convosco. Isto para responder à Raquel. E onde é que foram colocar? Havia uma tarde designada para os clubes. Quarta-feira à tarde não havia aulas para poderem existir os clubes. E o que é que acontece? Eu estou tão branca no Facebook. Continuo com esta coisa com uma cor esquisita. E o que é que acontece? Vejam-me no Insta, que ao menos veem moreninha. O que é que acontece? Puseram o meu clube à quinta-feira, à hora do almoço. Num dia em que as turmas só tinham 1 hora para almoço. A acharem, provavelmente, que eu não ia ter alunos no Clube de Reiki e Meditação. Pois bem, eu não tinha cadeiras suficientes para os miúdos. Porque eles estavam ávidos. Nesse dia, muitos levavam almoço de casa. E os que não levavam almoço de casa iam a correr para o refeitório, para comerem a comida a correr, para estarem no Clube de Reiki e Meditação. Eu tinha a sala cheia até à porta. Muitas vezes tive a sala cheia até à porta. E pouco tempo depois, muitas vezes eu estava na sala de professores, no meu canto, ou estava na sala de diretores de turma a trabalhar e comecei a ter colegas que quando chegavam diziam: "Ai Ana, eu tenho que vir para o pé de ti. Está-se tão bem aqui ao pé de ti. Tens que me contar o que é que tu fazes." Eu nunca andei a dizer às pessoas o que é que eu fazia. Eu continuei a ser quem era, até que chegou, e a quem sou, até que chegou o momento das pessoas me começarem a vir fazer perguntas. E nos últimos anos que eu estava na escola, muitas vezes as minhas horas de almoço eram passadas a fazer terapia na sala de professores aos meus colegas. Como estou agora a falar convosco, a assisti-los nas situações, a esclarecer-lhes situações. Ainda hoje me perguntaram: "Então Ana, como é que é isso de ser terapeuta? Como é que és como terapeuta?" Eu não sou nada como terapeuta, eu sou humana, sempre igual. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou igual. Eu falo com qualquer pessoa, como falo aqui. Sabem que eu às vezes faço disparates porque me apetece. Porque eu sou transparente, eu não ponho uma máscara da terapeuta e agora vem aí a terapeuta. Não, eu sou assim. Percebem? Então sejam autênticos. E a opinião do outro só reflete a dor que ele tem e o desmérito que ele tem de si próprio. Pá, façam todos como ao Cristiano Ronaldo. Assumam que são os melhores. E quem gostar, gosta. Quem não gostar, ponha na borda do prato, como se costuma dizer. Nós nunca vamos agradar a gregos e a troianos. Mas também não temos que estar preocupados com isso. Quantas vezes eu já vos disse, e vou repeti-lo, ter amor próprio, amarmos-nos, estarmos seguros de quem somos, não é entrarmos numa sala e acreditarmos para dentro de nós: todos vão gostar de mim. Não.
é entrarmos onde é estarmos onde quer que estejamos e acreditarmos para nós. Gostem ou não gostem, isso a mim não me importa. Sabem porquê? Porque a humanidade tem uma coisa, pode ter cento e tal, pode ter dezenas ou centenas de pessoas a bater as palmas. Que se houver um que vai dizer mal, o que é que as pessoas, regra geral, fazem? Focam-se naquele que disse mal. Eu ainda não conquistei aquele. E esquecem que têm dezenas ou centenas à espera do que a pessoa tem para dar. Cada vez que tu te esqueces de quem és porque alguém te criticou, tu estás a privar todos aqueles que aprendem contigo, que gostam de ti, que te sentem do que tu tens para lhes dar. E isso é egoísmo. Por isso, cada vez que tu dizes que não vales nada e que não podes fazer isto, aquilo ou aquilo outro, porque eu não sou boa o suficiente, estás a ser profundamente egoísta. E estás a agir em soberba. E estás a dizer, como eu já vos disse tantas vezes, ao divino, tu não prestas, porque tu deste-me esta qualidade e eu não a quero usar. Então comecem a pensar nisto, em vez de estarem preocupados com os imigrantes, ou com quem que seja. Casal Boss, uma motorizada portuguesa. Eu sei o que fala, tanta inveja e maldade. Eu sou feliz com tão pouco. Adoro você. Gratidão, Hermínia. É um corta-relva, é. Basta levar um corta-relva hoje. És o máximo. Sempre que fazes um direto, vais responder àquilo que eu ando a pensar durante o dia. Gratidão, meu amor. Eu sou amor. Eu sou a vivência dessa abundância e prosperidade do Criador. Exatamente, Sanchi. É uma forma de reescrever. Como diz o João Alberto, eu sou a experiência de uma vida em abundância. Senti que te queria ouvir, liguei ao Facebook e estavas em direto. Oh, Célia, então depois vais ter que ouvir desde o início, está bem? que já estavas, não? Que eu acho que já estava. Tenho que fazer uma formação de EFT. Oh, meus amores, falta-me essa. Talvez a seguir ao Reiki eu dê a formação de EFT, quem sabe? Diz o Crispim... Quem me dera ter metade da tua assertividade. Oh, meu amor, não precisas ter a minha. Tu tens a assertividade toda, só precisas te lembrar. Grande bufetada de luva branca. Pois, eu não tenho que dar bufetadas a ninguém, mas a verdade é que... Você só tem uma cara como eu tenho, mas já tive quem me fez o inferno até o ano 2024. Oh, meu amor... Todos nós já passamos por tudo e mais alguma coisa. Eu ainda este ano tive um desafio que vocês não vos passam pela uma situação que nem sequer imaginam. E isso não significa que eu tenha que me sentir derrotada, ou que eu tenha que cair, ou que eu tenha que me sentir culpada. A questão é esta. Percebam isto. Nós vamos ter situações que nos vêm mostrar em que ponto da nossa consciência nós estamos. Situações que nós vamos ver como difíceis, como desafios, como problemas, e então atiramos-nos para baixo, ou então vamos encará-las como oportunidades de agir de uma forma diferente. Ok? Tão simples quanto isso. Os colegas tinham inveja dos alunos, o amor, como o amor é mais forte, Ana sempre venceu. Não é uma questão de vencer, meus amores. É uma questão de se fazer aquilo que nós amamos. Isto não é uma questão de vencer. Sabem que, para mim, a única solução válida é aquela em que todos saem beneficiados. Essa é a única solução válida.
Oh Flávio, eu não te pus no grupo, Flávio Highlander Souza, ok? Eu não te pus no grupo do Reiki, foi o Facebook que te aderiu, que te colocou. E eu tenho estado a tirar as pessoas porque efetivamente quem está efetivamente no grupo com o propósito de cumprir com a formação tem um valor de energia de troca. Por isso é que eu já pedi no grupo que quem efetivamente lá quiser ficar ou ser adicionado a um novo, se eu assim o criar, tem que dar esse passo, ok? Deixem-me cá ver o que é que lê aqui. Obrigada, quero ser escritora e tenho tanto receio das críticas. Inconscientemente sinto que não quero ser vista. Tenho que amar-me, aprender a amar-me. Obrigada. Oh meu amor, se tu queres ser escritora, se tu tens esse apelo, só tens que ser escritora. Tu ainda não percebeste que à tua volta anda aí uma onda de escritores? Porque hoje em dia qualquer pessoa efetivamente lança um livro. É muito fácil lançar livros hoje em dia. Ok? Eu também já lancei um livro há anos e quando comecei a perceber algumas coisas que não me agradaram no mundo da escrita, que efetivamente não me agradaram, eu doei os livros todos que tinha comigo e nunca mais quis qualquer valor da venda dos livros. Eu escrevi um livro de poemas há muitos anos. Ou seja, também já fiz esse checklist, já escrevi um livro. Já escrevi livros, já plantei árvores, já tive filhos. Tenho aqui o piano. Não sei tocar, mas posso tocar piano. Falo francês. Ou seja, tenho o checklist da vida. E está tudo certo. Oh meu amor, queres ser escritora? Escreve. Vai sempre haver aqueles que não gostam. Mas entretanto vai haver outros tantos que vão apreciar o que tu tens para dizer. Não há uma forma certa de ser escritor. Há a tua forma. E é isso que é importante. É tu perceberes que há a tua forma. Ok? Só isso. Tem sido um ano desafiante, ainda só vamos a meio. Ui, o que é que aconteceu aqui? Isto agora o Facebook estava a ir abaixo. Mas entretanto voltou. Tem sido um ano maravilhoso, meus amores. Eu já vos disse, nós estamos no ano da expansão do Higher Heart, do coração expandido. E como vocês já sabem, que já fizeram, quem já fez essa ativação do Higher Heart comigo em meditações do portal, sabe como é que isso se faz, não é? A nossa câmara do cardíaco, o nosso chakra cardíaco tem 33 pétalas. As 11 pétalas interiores são as pétalas do coração ascendido, são o Higher Heart. E para chegarmos às 11 pétalas internas, passando as 22 externas, chegando às 11 internas para elas abrirem, nós temos que nos permitir ter a mestria de todas as outras aprendizagens das 22 anteriores. Ok? E o que nós estamos a fazer este ano é exercer a mestria das 11 pétalas internas. Conseguem perceber assim? Imaginem uma rosa com 33 pétalas. E o botão ainda está fechado. Esse botão tem 11 pétalas. Enquanto esse botão estiver fechado, o teu cardíaco não está expandido. Pode estar a abrir, mas não está expandido. E como é que um cardíaco expande? Quando nós nos permitimos passar pelas situações e não ver o desafio. Por isso é que eu vos digo, gravidade é só para estar com os pés no chão. Eu aprendi essa frase este ano. Porque a situação que me bateu à porta a nível familiar poderia ser considerada de extrema gravidade. E o que é que eu fiz? Tirei o tapete à gravidade. Porque efetivamente, quando nós deixamos de ver algo como grave,
nós apontamos o caminho para a solução. Quando nós nos queremos ver como vítimas da situação, nós vamos cair, vamos mergulhar, vamos dar os queixos no chão. Então, uma vez por todas, comecem a olhar para as situações não pelo desafio, mas sim pelo potencial de crescimento, pelo potencial de manifestação de uma nova consciência, de uma nova forma de estar, de um exercer da mestria que têm convosco. Ok? Crispim, para entrares no grupo de Reiki tens que mandar mensagem e tens que saber as condições de participação, certo? Irmínia, se queres falar em privado, depois manda mensagem, está bem? Este fim de semana de preferência não, porque eu tenho que resolver a situação. Amanhã, depois de assistir, que é domingo e vocês vão andar a descansar, eu vou estar e ainda vou trabalhar. Eu hoje acabei com esta confusão toda, ainda consegui tirar o dia um bocado para mim. Porque, efetivamente, eu também preciso de poder ir ver o mar, também preciso de almoçar com amigos, também preciso descontrair. E então tirei o dia para mim. Com o grupo, com 200 e tal pessoas, a arrebentar convites por todo lado, e eu tirei o dia para mim. Na segunda, meu amor, eu vou estar a assistir, mas manda-me mensagem, manda-me um áudio pelo WhatsApp. 93-616-3047 é o meu número do WhatsApp. Mandas uma mensagem pelo WhatsApp, um áudio, se quiseres, eu depois respondo assim que eu puder, está bem? Como fazemos para acreditar em nós, no que o universo nos deu? Eu digo muitas vezes que não consigo, mas principalmente por motivos de saúde. Como fazer para acreditar? Oh, meu amor, enquanto tu disseres que não consegues, tu não vais conseguir, Lady Brandão. E a saúde, meu amor, a saúde, ela não é contraída. Ela não é algo que nos acontece do exterior. A saúde é algo que se cultiva desde dentro. E eu já partilhei convosco o meu processo com a saúde. Vocês sabem que eu tive uma doença, eu fui diagnosticada de uma doença incurável há 19 anos atrás. E o que é que eu fiz a essa doença incurável? Assim que me identificaram a doença incurável, eu escolhi a saúde. E comecei a afirmar o mantra que eu criei. Se não há nada da saúde que te possa impedir. Porque a própria ciência já provou que a própria teoria de Pasteur já caiu por terra. Nós não somos coitadinhos à espera que qualquer vírus e bactéria vai dar cabo de nós. Isso serviu para alimentar, aliás, o Pasteur, quando faleceu, já não tinha essa consciência, mas entretanto já estava a máquina montada para os laboratórios e para o maior negócio de todos os séculos, a medicação, que a verdade é essa. Meu amor, tu tens folga, podes-me deixar mensagem à tarde, mas eu não sei quando é que eu vou responder, ok? Porque eu já tenho a próxima semana cheia de terapias e vou ter os meus meninos na próxima semana. Assim que eu te conseguir responder, eu depois respondo, está bem, Hermínia? E isto para vos dizer que quando me foi diagnosticada a doença, eu à frente do médico levantei-me com custo, porque eu já mal conseguia andar. Aliás, eu não conseguia fazer isto. Pegar numa caneta. Eu disse, eu escolho a saúde, e a partir daí criei o meu mantra e ao fim de 6 meses a doença tinha desaparecido. Como estava-vos a dizer, a própria teoria do Pasteur, que deu origem às vacinas, à fermentação, a tudo mais, já está mais que provada que é uma falácia. Ok? É uma grande falácia. Só que não se larga isso ainda, porque isso alimenta milhões. Porque o negócio da doença não é a saúde, é o negócio da doença, é demasiado lucrativo. E hoje em dia há muitos médicos conscientes que lutam com todo o seu ser por se manterem íntegros
num mundo que está dominado pelo negócio da doença. Os tratamentos que vos dão médicos não é para vocês ficarem saudáveis. É para fazer a manutenção da doença. E se têm dúvidas, vão ler os efeitos secundários de tudo aquilo que vocês tomam. Vão ler, tenham a coragem de ir ler. E tenham a coragem de escolher a vossa saúde. Quando disseram que eu tinha uma doença incurável, eu já não tomava medicação, mas não tomei mais nenhuma. Chamaram-me de tudo, insultaram-me de tudo. As pessoas que me eram próximas insultaram-me de tudo. Acusaram-me de estar a destruir a família. Acusaram-me de ir matar a minha filha mais velha. Acusaram-me de tudo. Porque eu não tomava medicação. E porque eu não fiz nada do que o médico disse. Ok? Eu não fiz nada do que o médico me disse. E sou saudável. Porque eu escolho a saúde. Por isso, Lady Brandão, escolhe a saúde. Até a própria genética, já se percebeu que a genética também não nos condiciona. Podes ter tudo perfeito à tua volta. Podes estar num ambiente isento de germes, de parasitas, de vírus, de bactérias, de tudo. Podes estar num ambiente absolutamente esterilizado. Podes ter uma genética absolutamente magnífica. Que se estiveres inundado de pensamentos negativos, de crenças limitadoras e de emoções densas, tu vais ficar doente. Porque aquilo que nós manifestamos na nossa saúde está aqui e está nas nossas emoções. E está na forma como nós falamos de nós próprios. Então, se calhar está na altura de mudarmos o registro, o discurso, para vivermos de uma forma diferente. Ok? Eu já não sei há quantas horas é que eu já estou aqui. Vá lá, 23h11. E outra coisa que eu quero falar convosco antes de ir, e nem sei qual é o título que eu vou dar a isto hoje, a este direto hoje. Se alguém tiver sugestões, que deixe aí que eu depois vou ver. Eu já falei tanta coisa, acho eu. Depois não sei qual é o título que eu dou. Está tudo certo. Há outra coisa que eu sinto muito partilhar convosco. Vocês sabem que eu tenho 3 filhos. 2 deles ainda são pequeninos. A minha mais pequenina tem 7, o do meio tem 9. Mudar o registro mesmo, é esse o título? Pode ser. E, entretanto, o que é que eu estou a dizer isto? Posso dizer que os meus filhos têm telemóvel. Por acaso há bocadinho fui guardar. Têm telemóvel, porque eu já comprei a cada um deles um telemóvel. Mas é aqueles telemóveis... Lembram-se dos nossos tijolos? Quando começaram a ver os telemóveis? Só que os nossos tijolos antigamente eram uma coisa assim, não é? Depois, agora já há uns tijolinhos. Ou seja, aqueles telemóveis só servem para pôr o cartão, fazer chamadas e receber chamadas. Porquê? Porque os meus filhos não precisam ter acesso à internet. Não têm tablets. Comigo não têm tablets. Ok? Com o pai têm. Têm tablets, têm MP4, né? Têm coisa dos jogos. Têm isso tudo. Mas eles sabem que com a mãe isso não funciona. Ok? E não vale a pena. E era muito conveniente para mim, acreditem, era muito conveniente para mim permitir aos meus filhotes estarem horas, que era o que eles mais queriam, estarem horas sentados a ver televisão. Principalmente a ver aquilo que eles agora adoram, que é o Minecraft no YouTube. Ver outros a jogar Minecraft, já que eu não os deixo jogar, e em casa do pai eu sei que acontece a mesma coisa, e isto não é uma crítica a nada, é o que é.
eles também veem jogar, além de terem a tablet, e só não estão com a tablet mais tempo, porque eu limitei-lhes o tempo que eles conseguem ter na tablet com os controlos parentais. Ou seja, esta mãe é uma terrível. Vocês acham que eu sou muito, muito tranquila, muito simpática, muito tudo? Imaginem-me como mãe a proibir televisão, a não permitir telemóveis com acesso às internets, a irem almoçar com a mãe fora ou jantar com a mãe fora ou estarem ou com pessoas e não saem da mesa e não estão no telemóvel nem na tablet quando estão na mesa. O mais que acontece é a mãe passar-lhes uma caneta e fazem desenhos no papel, na toalha de papel. E estão na mesa a conversar connosco. Porque eu sou uma mãe assim. Ok? E quando eu ouço que há crianças que passam horas e que já criam contas no YouTube e que já criam contas no TikTok e que já têm contas aqui, ali e outro com dados falsos para poderem ter as contas, mas que já têm. Isso é muito perigoso. E eu tenho aqui outra coisa. O meu filho, o Rafael, então, ele adora Minecraft. Aliás, ele faz Legos como ninguém. Este miúdo, porque é a única coisa que eu dou sempre aos meus filhos de prenda quando é Natal ou anos, são Legos. É o que eu mais lhes dou. Legos e jogos. Ok? E ele, especialmente o do meio, o Rafael, tem uma imaginação, uma criatividade, uma capacidade incrível para criar coisas com os Legos. Eu nem nunca me preocupo se ele faz o Lego que está na caixa, porque eu falo, mas eu gosto mais é que ele desmancha aquilo tudo e depois crie ele à vontade com as peças. Entendem? Só que se eu permitir, eles ficam agarrados ao ecrã e esquecem os brinquedos que têm no quarto. Então, mesmo aqui em casa, obviamente, como eu já vos disse, isso para mim era extremamente tranquilo, porque eu podia estar a fazer as minhas coisas, podia estar a responder a mensagens, podia estar a fazer isso tudo, que eles estavam ali, sossegadinhos, agarrados ao ecrã, completamente anestesiados. Ok? Completamente anestesiados. Mas o problema é esse. É que nós estamos a permitir que os nossos filhos sejam crianças anestesiadas e alheias da realidade e da sociedade e da família. Achamos que estarem claro, é muito confortável estar num restaurante e as crianças estarem ali a jogar enquanto vem e não vem a comida, não se ouve nada, não se incomoda ninguém, mas também não há conversa. Não é? Eu já cheguei a ir a concertos, na altura com a minha filha mais velha, concertos para crianças, e estarem crianças na plateia, no concerto, com os videojogos na mão, com a manequinha de jogos na mão, e não estavam a ver o espetáculo, estavam ali. Só estavam ali de corpo presente. Foram lá fazer a vontade aos pais. E, meus amores, nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu agora vou falar de um assunto que é polémico. Porque agora fala-se muito na educação consciente, na parentalidade consciente. Pormos limites aos nossos filhos nas internets e nas televisões. O Rafael, cá em casa, sabe, tem 1 hora por dia para ver o que ele gosta. E se por acaso houver confusões entre ele e a irmã, acabou-se a hora. Vai cada um para o seu quarto. Brincar. É claro que eu sei que passado 10 minutos já estão os dois no mesmo quarto. Juntam-se logo. Regra já, o Rafael vai para o quarto da irmã. Juntam-se logo. E depois estão os dois caladinhos a fazer complô, não vá a mãe perceber que eles já estão juntos quando a mãe já percebeu há imenso tempo, mas acho piada. Porque ao menos estão juntos e sossegados.
só porque acham que estão a fugir à regra, estão a fazer o que eu mais desejo, é brincarem um com o outro, sossegadinhos. Por isso eu não me chateio. Mas, entretanto, não estiveram na televisão. Então, parentalidade consciente é isto. Parentalidade consciente é percebermos que se nós continuarmos a permitir que os nossos filhos estejam nos jogos o tempo todo, chega às férias do verão, não vão para atividades porque vão estar em casa, muitas vezes com avós, com isto, com aquilo e com aquilo, com pessoas mais velhas, que muitas vezes nem têm outras crianças para brincar, e vão passar o dia todo a jogar ou a ver televisão. O que é que nós estamos a fazer aos nossos filhos? Isso não é parentalidade consciente. Parentalidade consciente é perceber que eles têm que ir para a natureza. Parentalidade consciente é convidá-los a fazer atividades. Parentalidade consciente é ir com eles para o parque. Parentalidade consciente é pôr como tantas vezes faço, estender um pano, agora este tapete nem é necessário, mas antigamente eu estendia uma manta por cima do tapete, que era um tapete branco, punha os brinquedos para cima de lá e íamos para cima do tapete. Brincar e fazer legos. Isso é parentalidade consciente. E parentalidade consciente também é dizer-lhes que não. E parentalidade consciente também é aborrecer-nos e às vezes passarmos das estribeiras. Não precisamos de bater. Mas agora diz, também não se pode fazer castigos aos meninos porque castigar é ensinar mal. Aliás, eu sou a primeira a dizer, e agora pode-vos parecer isto um contrassenso, eu sou a primeira a dizer que há sociedades que praticam o Sawabona Kikomba. O que é o Sawabona Kikomba? É quando alguém na tribo comete algo que vai prejudicar outro, o que é que fazem? Levam essa pessoa ao centro da tribo, todos os membros da tribo a rodeiam e horas e horas e horas vão estar a lembrar à pessoa que está no meio do círculo tudo o que ela já fez de bom pela tribo. E isso é o Sawabona Kikomba. Quando se lembra ao outro tudo o que ele é de bom. Só que nós, efetivamente, ainda vivemos numa sociedade que aponta, que apresenta o castigo, que ainda não estamos todos nessa consciência de simplesmente lembrar aos outros o que é positivo. E se eu estiver aqui em casa com os meus 2 filhos mais pequenos a engalfinharem-se um com o outro, se eu me quiser sentar no sofá e dizer Rafael, tu és assim, tu és assado, tu és aquilo outro, Áurea, tu és assim, tu és assado, tu és aquilo outro, eles não me vão ouvir. Entretanto já se mataram um ao outro. Porque ainda por cima têm os 2 uma idade muito próxima. São os meus gêmeos de idades diferentes. Não é? E então, muitas vezes a mãe diz-lhes as coisas uma vez, 10 vezes, 100 vezes, eles ainda não ouvem até que a mãe se passa. É quando eu digo que tenho que ainda criar o estendal para filhos, pôr essa patente cá para fora, porque às vezes só tenho mesmo vontade de os pendurar na varanda, num baby grow que dê para eles ficarem a apanhar ar. Porque sou sincera, eu não preciso bater aos meus filhos, eles sabem que eu não lhes bato. Mas sabem que de vez em quando a mãe se passa. E quando a mãe se passa, vão de castigo, cada um para o seu lado. E agora já nem me passo tanto, porque eles começam a tic-tic-tic imediatamente. Meninos, acabou. Cada um para o seu lado. Começa a ficar todo... Cada um para o seu lado, acabou a conversa. E quanto mais refilarem, mais tempo lá estão. E se continuarem a refilar, não vão estar só hoje, também vão estar amanhã. Porque temos que ser firmes. E hoje em dia, para termos uma parentalidade consciente, ou seja o que for, e eu não estou a usar um termo, isto não é, provavelmente, eu sei que há muitas páginas de parentalidade consciente, isto não é um ataque para ninguém, acreditem, isto é só um termo que eu sei que se usa muito, estendo no estendal do vizinho mais longe, acho que tenho que fazer isso. Isto não é um termo para ninguém, é um termo que se usa muito hoje. Só que, efetivamente, as pessoas hoje em dia, nas escolas, os professores não podem dizer nada aos meninos,
se não têm um processo em cima? Não é? É claro que não podemos cair nos exageros que existia antigamente. Boa noite, Ana Paula. Chico coração enorme. Mas isto para vos dizer, meus amores, que nós temos que ter um equilíbrio. Se eu tenho que dar, às vezes, 2 pares de berros, eu dou 2 pares de berros. Eu não gosto de dar 2 pares de berros. Mas se eu tenho que dar 2 pares de berros, eu dou. Se eu tenho que me aborrecer com eles e fazer cara feia, porque eu sei fazer cara feia, ok? Eu faço. Muitas vezes é natural vocês encontrarem-me na rua e eu estar com os filhos e estar mesmo ali. Porque às vezes estou zangada. Caramba, eu sou humana e as minhas emoções são muito transparentes. Mas é importante, é muito importante eles terem limites, eles perceberem até onde é que podem ir, onde é que não podem ir. Porque é assim, eu às vezes aborreço-me com eles, mas depois tenho uma coisa, todas as noites, antes deles adormecerem, aí sim eu lembro aos meus filhos tudo aquilo que eles são de maravilhosos. E eles já sabem a conversa toda. E o Rafael até já acrescenta muitas vezes palavras. Porque eles muitas vezes adormecem comigo a dizer: tu és total, tu és perfeito, tu és forte, tu és próspero, tu és poderoso, tu és saudável, tu és amável, tu és harmonioso, tu és tranquilo, tu és equilibrado, tu és meigo, tu és atento, tu és carinhoso, tu és estudioso, tu és corajoso, tu és criativo, tu és empreendedor, tu és íntegro, tu és imenso. Tu és Deus, tu és amor, tu és especial. Tu és Deus. Ok? Eu adormeço os meus meninos, tanto o meu filho como a minha mais pequenina, a dizer-lhes estas coisas. À noite, antes deles adormecerem, é que eu lhes lembro de tudo o que eles são de positivo. Quando eu tenho de me zangar com eles e para se pôr cada um para o seu lado, eu ponho cada um para o seu lado e zango com eles e digo: basta, não quero mais isto. Pronto. Refilo. E pronto. Porque às vezes refilo mesmo. Mas depois explico-lhes porque é que refilei. Porque eu explico-lhes porque é que refilo. E quando eles acalmam, eu trago-os ao meu colo e digo-lhes: então, vocês acham que o que estavam a fazer, se fosse ao contrário, vocês permitiam aquilo que estava a acontecer? Pronto. E isso é levá-los também a raciocinar das coisas. Sou uma mãe perfeita? Não, meus amores, não sou uma mãe perfeita nem em nada. Eu sou perfeita e sou perfeita em tudo, porque na minha imperfeição eu sou perfeita. Aliás, eu já vos disse a todos e digo muitas vezes aos meus filhos, a única coisa que eu posso prometer aos meus filhos é que eu os vou voltar a magoar. Porque é natural eu ter atitudes que os vão magoar alguma vez na vida. Quando eu chego aqui e digo ao meu filho: chega, já não vês mais televisão hoje e largas isso, que agora a mãe já tinha avisado, agora é para largar. Ele muitas vezes fica ali até acalmar. Que eles não gostam. Mas a responsabilidade é nossa que eles não se tornem os viciados. E há outra coisa, vocês sabem que eu não gosto de rótulos. Eu já desconstruí muito a situação dos rótulos, das crianças índigo, das crianças cristal, das crianças esmeralda, das crianças arco-íris, das crianças diamante. O meu filho Rafael tem muito de arco-íris, de criança arco-íris. Ele é uma criança que quando ele está muito bem, eu começo a ver que ele se altera completamente o comportamento, ou porque alguém chega que não estava presente, ou porque chegamos a um lugar que é diferente, e se ele fica todo alterado, eu percebo logo que há ali energias
obsessoras presentes com muita intensidade, porque eu estou sempre muito envolvida no meu espaço sagrado e apesar de os envolver no espaço sagrado, ele, como tem muito de arco-íris, ele assim que chega ao pé de alguém ou a um lugar, ele filtra imediatamente a energia toda. E muitas vezes expressa no comportamento dele aquilo que ele está a receber do ambiente ou das pessoas. E então, quando eu começo a perceber isso, imediatamente invoco auxílio, invoco a Trindade Alquímica, o Mestre Elmório, o Arcanjo Miguel e o Mestre Merlin, para ativarem o aspirador cósmico profundo sobre o menino e passado quê? Minutos, ele já está calmo e já está tranquilo. Ok? Porque muitas vezes eu me apercebo disso. Só que estas crianças que estão a nascer agora, e são crianças, meus amores, a partir do ano, principalmente a partir do ano 2015 para a frente, já são 10 anos, já estou a dar um lance de 10 anos. Há muitos arco-íris nesta linha de tempo. E eles, além de filtrarem toda a energia do ambiente, têm uma sensibilidade extrema. E se não estiverem em contacto o mais possível com a natureza e com a sua criatividade, e nós lhes permitirmos que eles fiquem completamente aliados nas televisões e nas internets e nisso tudo, há uma cisão grave no seu chakra, estrela da terra e no raiz. Eles não conseguem enraizar. E quando essas crianças não conseguem enraizar, depois surgem todo tipo de psicopatologias, distúrbios, os TDAHs, essas porcarias todas que se inventa para pôr rótulos nos miúdos. Quando efetivamente a responsabilidade dos nossos filhos responsabilidade dos nossos filhos andarem com medicações, terem dislexias, TDAHs e outras tretas, vai da nossa forma de agir para com eles e das nossas próprias dores internas que eles só vêm espelhar. Então, se nós queremos efetivamente preparar uma geração para usar a sua criatividade, sabem que está provado que todos nós nascemos génios. Todos nós nascemos com um QI acima da média. A questão é o que nós vamos perdendo ao longo da vida, porque nos anestesiamos com porcaria. É isso que vocês querem para os vossos filhos? E ponham regras, ok? E não tenham medo, porque agora anda uma luta e uma guerra de perseguição aos pais e já adolescentes, e no outro dia falaram-me disso, que até há uma filha de um ator que foi fazer queixa do pai por abusos psicológicos. Não sei se é verdade nem se não, mas efetivamente isto está a proliferar. Porque hoje em dia um pai ou uma mãe que tenha um bocadinho mais de consciência e que não faça o que os meninos querem, arrisca-se a ir parar dentro do cilindró, como se costuma dizer, porque os próprios filhos, a primeira vez que são contrariados, os vão denunciar. Porque hoje em dia chegamos aos extremos. Desculpem lá, quem é que daqui nunca se aborreceu? Quem é que daqui nunca deu um par de berros? Quem? Temos que pôr o dedo na nossa ferida e temos que perceber de uma vez por todas que pais é que nós queremos ser. Queremos ser pais que efetivamente assumem que são pais ou vamos a deixar de andar a permitir que os filhos mandem em nós?
Depois queremos sociedades de consciência pentadimensional ou superior. Isso não é possível, meus amores. Isso não é possível. Então está na altura de nós assumirmos a nossa consciência e de sermos os primeiros a mostrarmos aos nossos filhos que a regra é amor. Porque os nossos pais podem ter feito muita coisa, mas sabem uma coisa? Também nos deram muito e prepararam-nos para a vida. E a vida preparou-nos para a vida. E quando nós estamos a querer poupar tudo aos nossos meninos, coitadinho, não pode sentir isto, coitadinho, não pode ouvir isto, coitadinho, tem que fazer o que quer, não se pode contrariar o menino. Estamos a fazer o quê? Estamos a criar uma sociedade amorfa, porque na televisão, nas tablets e nos telemóveis, perde-se completamente o discernimento e esvai-se a inteligência e a capacidade. Depois até podem tirar cursos, muitas vezes à custa de copianço, e depois chegam cá fora e queixam-se que não têm trabalho. Mas uma coisa que eu digo sempre e dizia aos meus alunos: professora, porque o meu pai e a minha mãe diz que não posso ir para aqui ou para ali, depois não vou ter trabalho. Assim, eu sempre lhes disse a mesma coisa e digo aos meus filhos e digo-vos a vocês todos: sejam os melhores naquilo que escolherem fazer. Porque se vocês forem os melhores naquilo que escolherem fazer, todas as portas se vão abrir. Aprendam. E agora é o que eu digo a mim própria. Eu tenho que me lembrar que eu sou como o CR7. Eu sou a melhor naquilo que eu faço. Sê tu também. Ok? Na Inglaterra já é assim há muito tempo. Em muitos países já é esta perseguição ao pai. A pai e a mãe não podem dizer nada, senão vão parar à cadeia. Mas nós como sociedade temos a responsabilidade de dar a volta a isto. E nós só conseguimos dar a volta a isto quando formos capazes efetivamente de termos opinião sem nos deixarmos condicionar. Ok, meus anjos? Como eu vos disse há bocado, manifestações pacíficas sim, e quando houver agitadores no meio, sentarmos no chão, com os cartazes para baixo, para se ver quem é que está a ser o agitador. E não precisas de atacar ninguém para mostrar quem é o agitador. É só quando tu te centras em ti que tu podes revelar quem é que é o agitador. Porque se tu fores o esteio, estiveres no centro, no olho da tormenta, sem te deixares abalar, tudo o resto se revela a si mesmo. Tu não precisas de desmascarar ninguém, porque mais cedo ou mais tarde a ação do outro desmascara-o por si próprio. E aqueles que, entretanto, possam não ter estado contigo porque foram atrás dos outros que diziam mundos e fundos e faziam mundos e fundos e muitas vezes até te falaram mal nas costas, se foram atrás dos outros é porque também não valia a pena estarem contigo. Então não lamentes nada. Isto é o mesmo para as críticas. Não lamentes nada. Sê o melhor que tu souberes ser naquilo que tu gostas de fazer a cada instante da tua vida. E falo por amor, com toda a tua pureza de intenção, sem olhar ao resultado e para o maior bem de todos e de todo. Guardem isto convosco, que eu digo isto muitas vezes e é muito importante. E agora, meus amores, agora tenho que ir, ok? Agora tenho mesmo que ir, meus amores, porque eu amanhã de manhã estou a assistir. Um coração enorme, enorme, enorme em vós. Gratidão por terem estado aí, gratidão por me acompanharem. Uma noite muito tranquila e muito, muito, muito abençoada. Amo-vos. E mais uma vez, as pessoas que estão no grupo do Reiki que não tencionam fazer o Reiki, por favor, saiam.
ok? Por favor, saiam. Ajudem. É simples. Certo? É só uma questão de integridade e de coerência. E de respeito também. Gratidão, meus anjos. Noite tranquila e muito, muito abençoada. Amo-vos. E agora, saio daqui sem saber qual é o título que eu vou dar. Direto. Eu já arranjo algum. Um chico coração enorme. Amo-vos. Ups.